Boa noite! Essa é uma live do Clube do Livro. Para quem está acompanhando a leitura do livro Mulheres que Correm com os Lobos, o audiobook gratuito lá no meu podcast. E também para quem está participando do grupo do WhatsApp, que é o grupo do Clube do Livro, onde nós discutimos, trocamos, né? Falamos um pouquinho sobre cada capítulo. E a gente vai encerrar esse ano de 2023 concluindo o 5º capítulo do livro Mulheres que Correm com os Lobos. E nós vamos dar continuidade, né, na leitura compartilhada e no estudo desse livro tão importante também no próximo ano. Então, se você caiu aqui nessa live e quer participar do Clube do Livro, quer ler esse livro em conjunto com a gente, eu vou deixar aqui na descrição os links também. Essa live fica salva no meu canal do YouTube, Yoga com Carolina. Você pode depois revisar essa live, lá vão ficar os links para você acessar tanto o audiobook, a playlist completa do audiobook, quanto o nosso grupo do WhatsApp. E essa live ela vai acontecer junto com a minha colega, psicanalista, professora de yoga, terapeuta e uma estudiosa aí dos assuntos da psique feminina, uma pessoa muito especial e que é a mentora do Clube do Livro, a Flávia. Eu vou esperar a Flávia entrar aqui para ela poder falar com a gente. Nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 5. As lives dos outros capítulos, do capítulo de 1 a 4, estão salvas aqui no meu Instagram e também lá no YouTube, para ficar mais fácil para vocês. E no grupo do WhatsApp eu mando todos os links frequentemente, né, na descrição, também tem todos os links, para vocês acessarem com frequência aí tanto esse material de vídeo, né, sobre a discussão de cada capítulo, quanto os áudios dos capítulos que é a leitura do livro, né, totalmente gratuito, para você poder acompanhar essa leitura. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 5, que é titulado, o título do capítulo 5 é A Mulher Esqueleto. Esse capítulo, ele fala especificamente aí sobre o amor e sobre as relações. E a Flávia tá entrando aqui e ela vai falar um pouquinho pra gente. Quem tiver dúvidas e perguntas pode ir mandando ao longo da live, que nós vamos discutir o capítulo 5. A Flavinha tá entrando aqui. Muito bem. Boa noite, Flávia. Boa noite, Carol. E aí, tudo bom? Tudo bom, e você? Tudo bem por aqui. Feliz Tem de feito? fazendo finalmente essa live. Pois é, nossas últimas lives do ano, né? Vamos É verdade. encerrar o capítulo 5 junto com o encerramento do ano. E depois a gente retoma no próximo ano já aí os estudos dos próximos capítulos, né? Que eu acho que a gente vai ainda. A nossa leitura é um pouco mais complexa, então a gente dá tempo, né, para quem está chegando poder acompanhar, para quem está lendo poder ler sem pressa, sem pressão, para ter esse tempo de digestão de cada capítulo, né? Então acho que a gente vai ainda o ano inteiro aí, o próximo ano, estudando esse livro por completo. Temos bastante caminho pela frente, mas isso não quer dizer que o caminho que a gente percorreu até agora foi pequeno, foi curto. Assim, Nossa, foi incrível, assim, o tanto de mensagem que a gente tem recebido, né, de gente falando que não conseguia dar continuidade na leitura, que não conseguia sair do primeiro capítulo, não conseguia sair da introdução, ou não conseguia iniciar a leitura do livro por ser muito complexo, por ter dificuldade ali de entendimento. E essa leitura coletiva, né, tanto no grupo e principalmente com a sua mentoria ali, auxiliando nas dúvidas, nas questões, foi destravando, né? E eu sou uma dessas pessoas que foi dando continuidade nessa leitura por estar fazendo isso em conjunto. Então, mais uma vez, obrigada aí pela toda a partilha e por esse projeto que você abraçou esse ano junto comigo. não, imagino, acho que assim, é um projeto nosso, é de todos nós, e de uma certa forma é uma releitura também, para mim, à medida que a gente vai pegando insumos sobre a vida de outras pessoas, sobre como isso toca outras pessoas, a gente vai atentando também para novas nuances de tudo isso. Então, assim, eu também estou me formando, assim, é um trabalho aí bem coletivo mesmo. Que bom, sempre uma troca, né? E vamos lá, vamos falar do capítulo 5, que é o capítulo da Mulher Esqueleto. Como a gente tem de costume, né? Eu vou fazer um super resumão aqui do conto, para a gente poder ir falando sobre esse conto. Eu vou até abrir aqui as partes, como esse conto é dividido, né? Que fica até mais fácil para a gente poder ir se guiando. O capítulo se intitula A Caçada, quando o coração é um caçador solitário. E aí o capítulo começa com o conto, na introdução, e o conto de A Mulher Esqueleto.
que ela traz também como subtítulo esse conto, Encarando a Natureza da Vida, Morte e Vida do Amor. Então, dá aquela introdução que nós vamos ter que falar aí sobre essa questão do sentimento, dos relacionamentos, né? E o conto da Mulher Esqueleto, ele começa já com esse encontro, né, do personagem masculino, que seria o pescador, com a mulher esqueleto, mas ele traz a introdução falando como que essa mulher esqueleto foi parar lá, né? Como quem é a mulher esqueleto. Então, existem muitas possibilidades de que poderia ser a mulher esqueleto, mas que seria como uma filha que não cumpriu ali, as expectativas do pai, né? E foi jogada no mar. E lá no fundo do mar, ela foi se decompondo até ficar só o seu esqueleto. E aí esse mar, esse lugar onde ela estava, né, se tornou um lugar meio mal assombrado, os pescadores já não iriam lá mais pescar. Até que um pescador desavisado resolve pescar nessas águas. Então ele e vai tendo esses simbolismos, né, que ele vai muito crente assim de que ele, né, que vai ser um dia bom de pesca, ele vai conseguir, ele joga o anzol. E quando ele puxa o anzol, a rede, ele sente que está bem pesado. E ele fica a expectativa, nossa, consegui um peixão, eu vou. Já começa, né, a pensar em quantas refeições ele vai ter com esse peixe gigante que ele conseguiu. E ele nem olha para a rede para ver o que a rede pegou, ele só confia que pegou muito peixe, que foi um dia muito bom de pesca. Só que aí essa rede, né, enrosca nas costelas da mulher esqueleto, esse esqueleto, e ele vai puxando esse esqueleto para a margem do rio, e sem perceber que ele pegou a mulher esqueleto. E aí ele vai, né? Ele, ó, já terminei minha pesca aqui mesmo, já volto para casa satisfeito, né? Tem tudo que eu preciso. E aí, quando ele vai tirando essa rede do mar, do rio, ele percebe que tem ali uma criatura, né? Muito assustadora, muito esquisita, enrolada na rede. E ele começa com essa coisa, o nojo, com medo, e ele corre dessa criatura. Só que essa criatura, no que ela foi sendo puxada, ela pega um peixe e se alimenta. E isso vai trazendo vida para ela de novo, né? E aí ela começa a se movimentar, toda embaranhada ali na rede, e vai seguindo ele, vai atrás dele. E ele vai indo em direção ao iglu, onde ele vive. E ele entra assim, se esconde no escuro, pensando que tá salvo. Quando ele acende a luz, ela tá lá dentro. Toda embolada na rede, toda tronchada, mas dentro da casa dele, né? E aí tem uma parte que fala assim, né, que não se sabe por quê. Ó, os gatinhos aparecendo. Não se sabe por quê, mas de repente a respiração ficou mais tranquila, como se o medo fosse indo embora. E ele começa a se aproximar dela e a desembolar, né, a rede que tá ali ao redor dela. Então ela ali no meio da neve ali, né, ele desembola, deixa ali e vai dormir. E aí ela começa a perceber, né, se perceber viva, até que durante algum sonho, que pode ser um sonho de tristeza, né? Não se sabe bem quando que nós podemos soltar uma lágrima durante o sono. Mas ele tem algum sono em que cai uma lágrima do rosto dele enquanto ele dorme, e ela sente muita sede ao ver essa lágrima. E ela toma essa lágrima sacia toda a sede dela, né? E ela vai. Uma parte que eu esqueci. Enquanto ele vai tirando ela da rede, ele vai cantando, né? Então ele vai cantando, cantando, desembolando ela e cantando e cantando. E até que ela também, quando ela se alimenta dessa lágrima, toma essa lágrima e ela se sacia da sede imensa que ela estava, ela também começa a cantar aquilo que ela precisa. Ela começa a pedir carne, 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 o corpo se veste de carne. Ela vai pedindo a construção, né, de todas as partes do corpo dela, para que o corpo dela se transforme, para que tudo que ela, quanto uma mulher, precisa, e ela vai pedindo, aquilo vai aparecendo, 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 até que ela canta também para que ele se despida, né? Que ele tire que a roupa dele saia, e ela possa se deitar ao lado dele e ter o contato da pele dos dois, né? Como essa união esse encontro íntimo entre os dois. E aí vai fazendo esse paralelo, né? Tanto quanto ele vai perdendo medo de lidar com aquele monstro que apareceu, e ela também se aproximando dele, encontrando nele esse lugar de humanidade, né? Ela também deixa de se ver como algo que é só um esqueleto e vai criando esse corpo humano, essa coisa humana, e ali eles vão se encontrando. E aí depois o conto fala que
que depois a lenda não é certa de qual é o fim, né, dessa história. De que se ela fugiu, se eles foram para outro lugar, se eles ficaram para sempre, se era só um sonho, enfim. Aí agora a gente vai começando aqui, né, quando a Clarice vem destrinchando pra gente. O primeiro texto que ela traz depois do conto se chama A Morte na Casa do Amor. E aí a gente segue aqui com a Flávia, trazendo algumas explicações mais práticas. Bom, vamos voltar então assim um pouquinho, vamos ver um pouquinho a história em si, né? Porque esse é o primeiro ponto, uma coisa muito importante da gente prestar atenção, é que esse é o primeiro ponto de todo o livro, onde ela fala diretamente, né? Depois ela vai falar sobre os relacionamentos. Esse ponto ele se refere aos relacionamentos. Então, diferente dos outros pontos, não é um ponto onde a gente se assume no lugar de todos os personagens, mas é que a gente pensa a partir do nosso ponto, onde estão as relações e de como elas formam a gente. Como elas formam e deformam a gente. Como elas podem fazer com que a gente cresça, com que a gente se engrandeça, ou como elas possam, de uma certa forma, matar a gente em potencialidades, matar a gente de diversas formas. Né? E a mulher esqueleto, ela traz um pouco isso, né? Quando você pensa no cemitério, pensa numa pessoa morta, o que te vem na cabeça? É o esqueleto. É como se você tivesse tirado a vida daquele corpo e ficou só uma estrutura. E ficou só um resquício, um molde daquilo ali. E por ser o primeiro ponto a falar sobre relacionamentos, de uma maneira geral, eu acho que é muito interessante a gente começar abrindo os olhos um pouquinho sobre um aspecto de relacionamento, sobre o que é o amor dentro de relacionamento, sobre o que são os encontros, sobre como a gente cria expectativa sobre os nossos encontros românticos e como a gente foi induzido até hoje a criar expectativas sobre esses encontros românticos. Sobre algo que vai completar a gente, sobre algo que vai formar a gente, sobre algo que pode vir a complementar e dar sentido a uma vida. E quando eu faço isso, eu estou entregando o sentido da minha vida, de uma maneira geral, ao outro. E isso é diferente também de se perceber quando eu estou falando sobre amor, quando eu estou falando sobre sexo, quando eu estou falando sobre paixão, quando eu estou falando sobre tesão, quando eu estou falando sobre diversas formas. A gente tem, historicamente, né, uma confusão aí muito grande com a palavra amor, porque ao longo da história não se podia falar, ai não, eu vi uma pessoa na rua e eu senti uma atração sexual. Isso não acontecia. Então você vê às vezes trechos de livros antigos, de histórias antigas, trechos de até novelas e filmes, retratando o tesão, retratando a paixão como se fosse amor. E aí você vai ler 100 anos de solidão. Bom, enfim, são vários os títulos que você vai poder pegar isso e você vai ver, às vezes, um homem idoso que vê uma menina na rua e aí, então, naquele momento, se foi tornado por uma ternura e o amor o encontrou. Não. O amor é um verbo transitivo direto. Ele não é... Ele é uma ação. O amor é algo que a gente faz, é algo que a gente constrói, é algo que a gente vivencia em forma de ação. É algo que precisa ser feito. A paixão, ela é outra coisa. Ela é a fantasia, a dominação do sentimento. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente está lá pescando, seja na Night, seja no Tinder, seja em qualquer aplicativo que for, seja aplicativos para vegetarianos, seja no aplicativo que for, ou no lugar que for, a gente joga o nosso anzol sem saber o peixe que vai vir por ali. E muitas vezes, opa, o anzol tá pesado, então isso aqui deve ser um peixão. Isso remete a várias coisas. Primeiro, há uma crença também de que algumas relações, elas, quanto mais difíceis, melhores elas são.
mais preciosas elas são. E aí aquela pessoa não está me dando bola direito, não tá, mas eu vou lutar e enredar aqui para conquistar essa pessoa, porque quando é assim é mais gostoso. É, é, será? Pode ser. Pode não A ser assim, não. conquista é mais gostosa, né? Mas não significa que o amor vai ser maior. E não necessariamente ali vai ser um amor. É a gente tentar entender o que a gente está buscando e como a gente está buscando. E esse conquistar também passa por isso, dessa primeira ideia de que, uau, tem um peixão aqui, hein? Quantas vezes a gente não saiu de um desses encontros? Quantas vezes a gente não saiu de uma dessas pescarias achando que tinha um grande peixão na mão e depois quando viu, meu Deus, não era nem uma sardinha, Era um né? monstro, né? Era uma criatura, era algo que você. E aí a gente pode fazer assim até um paralelo sobre alguns casos que estão acontecendo, né? Por exemplo, você pega uma relação de abuso, como está acontecendo agora com a Ana Hickman, né? Que peixão que ela achou que estava na vida dela, que ela pudesse confiar, que ela pudesse garantir, né? Ela conheceu ele com 16 anos de idade, ela era uma menina, né? Praticamente a única relação dela, é a única relação dela de adulto, da vida toda. E aí o quanto ela confia nesse peixe, como ela enxerga esse peixe. E como isso pode vir também contaminado de um olhar apaixonado, o que completa uma cena, que é o que a gente quer ver. Não necessariamente o que é que está ali. Então, o conto ele traz para a gente também essa questão muito forte sobre a construção das relações e sobre a necessidade da gente entender, primeiro, o ciclo de vida, morte e vida. Nenhuma relação ela é permanente, assim como nós não somos permanentes. As nossas relações elas também passam por ciclo de vida, morte e vida. E isso pode significar a vida, morte e vida daquela relação que começa e termina, como também pode significar a transformação daquela relação. Eu estou dentro de um casamento, posso ter 20 casamentos com a mesma pessoa dentro de um mesmo casamento. À medida que eu vou revendo meus acordos, à medida que eu vou revendo tudo que eu vou vivenciando. E essa ideia primeiro, né, de puxa, eu estou aqui com o peixão, ela vai falar muito sobre essa expectativa que a gente cria sobre a fantasia, que está muito vinculada à paixão, né, do primeiro encontro. E aí eu acho que está vindo um peixão, mas o que está vindo ali é uma pessoa completamente machucada, é uma pessoa completamente desfeita das relações anteriores. Uma pessoa que precisa ser reconstruída. Uma pessoa que precisa ser vista tal qual ela é. É um pouquinho isso. E aí, legal, pesquei. E aí, quando eu vejo aquilo e dou de cara com essa realidade na minha frente, né, de putz, aqui tem um esqueleto, não tem um peixão. Aquilo assusta. E aí, qual é a reação dele? Sair correndo. Mas já existe uma ligação entre eles, que é o anzol, é uma teia. E quantas vezes a gente não vivenciou isso também? De querer se assustar dentro de uma relação, querer correr, mas não conseguir. Quanto mais você corre, mais aquela criatura te acompanha e corre atrás de ti. E vem atrás de você. E isso até quando a gente foge do próprio sentimento, né? Tipo, ai, não quero me apaixonar, não quero gostar. E aí, né? Aquilo vai te perseguindo, né? E já está enredado de alguma forma. E aquilo ali já está enredado. Mas nesse sentido, isso até foi positivo, porque foi esse enredamento que possibilitou um contato real entre eles no segundo momento. Uma troca real entre eles no segundo momento. Né? Ao perceber. Reconhecimento, né? Como se o ideal fosse desfeito. Ah, eu quero peixe, não é peixe. Né? O ideal é desfeito para ver o real. Então, deixa eu ver você como você é, né? E aí vai tirando a teia devagarinho.
A novidade veio da praia, na qualidade rara de sereia. Metade busto de uma deusa maia, metade esse grande rabo de baleia. Né? É esse peixão que vem, né? Que vai alimentar e que vai alimentar muitas coisas na nossa vida, mas que principalmente quando a gente puxa, outro gatinho aí também. Eles adoram, é o momento. Adora aparecer. Mas principalmente quando a gente puxa, né? Quando a gente convoca isso para a nossa realidade, a gente lida com isso, a gente está puxando dentro desse apaixonamento, dentro dessa expectativa do peixão, a gente está puxando ali uma projeção dos nossos desejos. A gente está puxando ali uma projeção do que nos falta. Então, se eu quero um grande rabo de baleia para servir minha ceia, se eu quero... o que eu quero dessa relação? Eu quero alguém que venha pagar minhas contas, e isso acontece. Eu quero ver alguém que venha cobrir a minha lacuna emocional. Eu quero alguém que venha... Eu posso estar projetando questões minhas e carências minhas dentro de uma coisa super difícil e desafiadora, que é trabalhar um relacionamento, que é fazer um amor. E amor não se faz só na cama. Amor se faz num atender de telefone, amor se faz num estar presente, amor se faz num convívio diário de cuidado, de preocupação e cuidado com o outro. É assim que a gente faz o amor, né? É assim que ele, de fato, pode acontecer. E esse cuidado, quando você fala, né, eu vejo muito nessa questão do... por exemplo, aquela coisa, como você está? A gente nunca se prepara para uma resposta negativa. Oi, tudo bem? Não. E aí? Né? Então, quando o outro não, né, está na sua expectativa do que você espera que o outro esteja, o quanto que eu consigo realmente estar ali no cuidado, né? Ou é tipo, eu não consigo lidar com isso, né? Vai buscar sua amiga, vai buscar sua mãe, vai buscar seu pai. Eu não consigo lidar, né? Como outro caso famoso, o caso da Preta Gil. Quando ela passou pelo câncer, ele vinha com isso, eu não consigo. E ela, tadinho, a minha doença é muito para ele. Ele tem tudo dele. Eu não consigo lidar com a sua doença, então vou me afastar. Então, o cuidado que vem desse lugar de amor, né? O amor é... Quem tá com câncer também não sabe lidar com câncer. Quem que vai saber lidar, né? Nem os médicos sabem lidar. Nem aqueles que estudam, todo, né? Cada caso é um caso. Então, esse lugar do... E é o amor... E aí que a gente percebe aonde existe o amor, onde não existe o amor. Às vezes vai vir nessa falta de cuidado, às vezes vai vir na falta do olhar, né? E me veio esse caso, assim, que também fez a gente perceber, né? O quanto que, nossa... Quanto que a gente se deixou não ser cuidada, se preocupando em cuidar do outro. E aí percebeu que aquilo não era, né? Era falta ou a não existência do amor. E aí, isso, em geral, a gente precisa ter uma clareza muito grande sobre os nossos desejos. E a gente tem que ter uma clareza muito grande também sobre o que a gente está buscando e as nossas bases. Né? Não criar uma dependência daquilo para que complete a sua vida de uma maneira geral. Não criar aquilo como uma condição sine qua non. Existe uma coisa muito cruel que acontece até hoje com relação aos relacionamentos, principalmente as mulheres, em que o relacionamento ele vira quase um indicador de sucesso. Nesses momentos instagramáveis, a gente vê tantos relacionamentos vazios, tantas relações que só acontecem, na verdade, para foto, para imagem, que a gente não percebe aonde nisso tudo está o amor. Né? Aonde é que ficou esse encontro real? Aonde é que está esse preenchimento desse sentimento que pode me fazer deixar de ser um esqueleto? E através da celebração, que acontece da mesma forma, né, como aconteceu
lá no primeiro capítulo, em La Loba. Isso é uma coisa muito curiosa, que acho que vale a pena muito. Verdade. Também através dos ossos, né? É através dos ossos e através da celebração, né? Ela canta. E à medida que ela toma, ela mata a sede dela com aquela lágrima, que isso pode ser também interpretado como um perceber que você se importa, um perceber que existe o sentimento no outro, um perceber que existe uma sensibilidade em um aspecto emocional no outro relacionado a ela, e isso mata a sede dela e faz com que ela, celebrando, venha dançar e ela vai se constituindo novamente numa mulher. E isso é um movimento muito, muito forte. E eu estou achando muito curioso disso também está sendo repetido dentro do livro. Eu acho que é uma coisa que vale a pena destacar e prestar atenção sobre como é que se dá esse processo de reconstrução de si, de celebração da vida. À medida que essa reconstrução faz, eu estou falando sobre o ciclo do esqueleto que está retomando a vida. Eu estou falando do ciclo morte-vida. Eu estou falando de La Loba quando junta todos os ossos e começa a dançar e celebrar, e aqueles ossos de lobo, de repente, vão ganhando músculos, vão ganhando carne, vão ganhando pelo e se transformam numa nova criatura. A mesma coisa, ela acontece aí, mas consigo mesmo. À medida que eu começo a celebrar, que eu percebo, né, ali você percebe essa sensação no outro, e você começa a trabalhar essa celebração, a mulher, ela se reconstrói. E ela se reconstrói de outras relações, em que a gente, o livro vai falar sobre o pai, mas a gente pode trazer o pai, ele abre para diversas interpretações, e aí, mais uma vez, eu vou destacar que a gente está fazendo aqui uma interpretação de um conto. Né? Não existe certo e errado, existem várias interpretações possíveis. O livro ele começa falando sobre a relação dela com o pai dela, e que por algum motivo que ninguém sabe qual é, ou que ela não sabe qual é, esse pai dela pegou e jogou ela no fundo do mar. E o que é o mar, se não o começo e o fim da vida? Né? O começo e o fim de tudo. Dentro das religiões de matrizes africanas, vou falar que a grande casa, que Iemanjá, que Nanã, vão estar celebrando a vida que começa e termina dali. Né? Ele tem uma representatividade também muito grande dentro de algumas crenças indígenas. Ele tem uma e sempre dentro dessa celebração, porque ali começou a vida no mundo. E a nosso planeta é feito mais de mar do que de qualquer outra coisa. Somos feitos mais de água do que de qualquer outra coisa, né? Somos terra perdida na água. E dentro disso tudo ele faz essa representação, né, do mar, do oceano, como se joga ali a morrer. E é ali também que ela é pescada para renascer. E essa relação dela com o pai dela, que pode ser interpretada também como uma outra relação dela com o masculino, uma outra relação dela anterior a isso, é uma relação que ela não entende por quê, mas que a matou. Ela não entende por quê, mas que a fez ser jogada nesse ambiente aonde os peixes e as criaturas vão comendo todas as partes do seu corpo. Aonde ela vai. E isso é um pouquinho dentro de um processo, quando a gente está falando sobre uma pessoa que vivenciou abuso, quando a gente está falando sobre uma pessoa que sai de uma relação muito pesada. Isso é uma coisa que acontece. Muitas vezes a pessoa ela acaba saindo muito fragilizada, muito sensibilizada. E quando ela não está tendo um acompanhamento e um cuidado adequado, ela pode acabar passando por uma série de situações que vão aumentando essa fragilidade e vulnerabilidade dela e a sensação de abuso. Né? E ela vai
perdendo suas aptidões até não se reconhecer mais. Em perdas de valores, né? De coisas muito íntimas, às vezes. Né? A gente pode pegar tantos exemplos e a internet ela está trazendo agora à luz muitas situações que antigamente ficavam por baixo dos panos, de pessoas, de mulheres referências, de mulheres em situações que a gente entende como favorecidas. Né? Você está falando, vamos falar de Diana Hickman, estou falando de uma mulher branca, rica, bonita, né? Que Bem-sucedida, né? Bem-sucedida, com tudo, e ainda assim está aí, de uma certa forma, desconstruída. Né? O que faz uma pessoa assim se sujeitar a um relacionamento tão nocivo a si mesmo, por uma questão de uma forma tão dolorosa, né? E por tanto tempo, e se fragilizar e se vulnerabilizar financeira, fisicamente, emocionalmente, em função dessa relação. Isso é uma coisa que pode acontecer com todo mundo, porque eu estou falando de situações emocionais. E para sair disso, eu preciso ter apoio. Para sair disso, eu preciso ter o cuidado. Talvez eu precise morrer realmente, de fato, de deixar todas as coisas irem, mas que isso seja feito dentro de um ambiente de cuidado, de uma forma consciente, e não colocando uma pessoa que já é vulnerável exposta a mais vulnerabilidade. Por isso que tem que. Eu acho que é simbólico, né? Antes da mulher esqueleto se aproximar de verdade dessa figura que aparece, ela se reconstrói. Ela tem que ter a própria carne, o próprio corpo, tudo nela tem que ser refeito. É como se eu ainda estou em pedaços, se eu ainda estou só o esqueleto, como que eu vou me relacionar com o outro, né? Gente, esse tempo, e eu acho que é isso que é essa relação da vida, morte e vida. Porque parece que a coisa do amor é sempre relacionado a algo que vai trazer vida, né? Que nada vai morrer, tudo vai viver, tudo vai ter cor, tudo vai ser lindo. E que parece que é o contrário, que na morte tudo é horrível. Quando as coisas morrem é só tristeza, é só, né? E não é bem isso. Ela fala várias vezes, né? Da gente desassociar a morte a algo negativo. E que deixar morrer também é positivo. Sim, sim, sim. Em algumas situações a gente precisa mesmo deixar morrer. Em algumas situações a gente precisa, às vezes, quando a gente sai de uma relação muito tóxica, muito danosa, a gente precisa parar e entender na gente o que a gente está projetando, o que a gente está de fato esperando, o que a gente de fato está procurando e como é que a gente está se abrindo para as relações para que essa relação se mantivesse, fosse feita dessa forma. E se eu não deixo morrer isso em mim, mesmo que eu encontre uma pessoa super boa, mesmo que eu encontre uma pessoa completamente diferente, disposta a viver o amor plenamente, eu não estou a ponto de vivenciar isso. Então, assim, existem duas possíveis percepções aí. Existem essa necessidade de eu estar, né? De eu estar mais constituída, de eu ter o meu esqueleto armado ali, né? Para poder estar em outra relação, né? De eu ter minimamente passado por um período de morte daquilo que eu era. E existe uma outra percepção que é de como eu vou me constituindo ao longo dessa relação. Porque eu vou me constituir como pessoa dentro da minha essência, posso estar estruturada, mas a minha forma de me relacionar, ela vai voltar a me moldar e ela vai me ajudar a reconstruir também. Existe uma linha um pouco diferente da psicanálise, que vem, a gente tem aí a principal referência, que é o Levi Moreno,
Ele é o fundador e idealizador do psicodrama que depois foi dar origem a várias outras coisas, entre elas constelação familiar, teve muito de psicodrama, né? Foi uma coisa que foi tirada muito dali, as pessoas às vezes não sabem dessa referência, mas o Levin Moreno ele tem uma percepção muito diferente sobre o que é a nossa identidade e como é que a gente forma a nossa individualidade. A percepção dele é um pouco diferente da psicanalítica. A percepção dele, essa formação ela é feita a partir dos encontros com as outras pessoas e do papel que essas pessoas elas me levam a desempenhar. Então, eu vou me formando à medida que eu vou encontrando e que eu vou trocando com as outras pessoas, e aí vou vivendo como posso, né? Deixando meu canto no mundo, eu levo e recebo um tanto. E isso vai acontecendo ao longo das relações. Então, pode ser também que parte dessa construção final ela aconteça a partir da troca dentro de uma relação, mas essa troca ela tem que ser saudável, e para que ela seja saudável eu tenho que ter o meu esqueleto de pé, eu tenho que ter minimamente a minha estrutura e a minha clareza sobre como eu estou me relacionando, sobre o que eu estou fazendo nesse relacionamento, sobre como eu estou construindo isso, e sobre a minha autossuficiência. E vem uma pergunta que eu acho que talvez ela vai trazendo pra gente como identificar o amor, né? Porque a gente passa a vida inteira confundindo amor com paixão, atração com amor, e isso, como você falou, a gente não é de maneira, né, social educado para a gente desromantizar as relações. A gente tende a romantizar tudo, né? Então a gente mínimo de cuidado já pode ser considerado amor, né? Ai, me ama, né? Me tratou com educação e com gentileza, já que a gente romantiza tudo. E aí a Clarissa fala pra gente sobre as primeiras fases do amor. E eu vi assim, essa parte como, ok, é meio que pra gente saber identificando ali, né, as fases que o amor se constrói. Então, né, se aquilo não... Passando por aquelas fases, como seria essa identificação do amor, né? Relacionando com essa parte do capítulo. Como é que o amor se constrói e a gente vai ter... Opa. A gente vai ter uma construção que é... Eu acho que ela começou a dar essa dica lá no Manauí. Quando ela está começando a falar lá sobre o como é importante a gente entender e enxergar o outro como ele é. E isso é um pouco sobre como é desconstruir todo esse aspecto, desconstruir toda essa expectativa que a gente vai tendo, né, dentro do relacionamento amoroso com relação ao outro. Isso é um pouquinho daquilo que a gente estava falando agora há pouco, sobre a projeção que a gente faz. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa ter claro sobre a construção do amor, sobre a construção de amar, é que a gente precisa lidar com quem está aqui à nossa frente. E quem está aqui à nossa frente é um ser também em construção como nós, impermanente, e não esse ser idealizado, e não esse ser que está ali projetado para suprir todas as minhas demandas emocionais internas. Não esse ser que está ali, talvez, para que a gente possa projetar como grande salvador. E aí tem esse aspecto também bem importante para a gente perceber com relação à nossa expectativa, e o que nós sonhamos, e o que nós esperamos com relação ao que a gente está fazendo. Acho que a Flavinha caiu. Esperar um pouquinho para ver se ela consegue retornar. Estamos falando nesse momento importante sobre as fases do amor, a identificação do amor. Vou até ler aqui para vocês como a Clarissa traz para a gente, né? As fases do amor. Então, ela traz que
As primeiras fases do amor começam com a descoberta acidental do tesouro, que é essa relação de repente, encontrar algo que não é aquilo que você esperava, mas entender que não é algo assustador, mas pode ser um tesouro. A perseguição e a tentativa de se ocultar, desembaraçando o esqueleto, a gente vai relacionando com a história, né? O sono da confiança e a doação da lágrima. Então, lá no livro, quando a gente lê, a gente consegue entender cada uma dessas fases do conto, né? Desde da, da, da pesca ali da mulher esqueleto até o momento em que ela encontra nessa lágrima, né? Que ela fala sobre a doação da lágrima, esse lugar de se reconhecer ela se alimenta do peixe, né? Ela se alimenta de várias coisas para poder se formar, se entender quem ela é e depois, a partir dessa conexão, ela tem essa força de se reconhecer, né? Mas se reconhecendo, ela consegue se relacionar com o outro. A Flavinha voltou aqui, a gente vai dando continuidade. Muito bom, voltou. Desculpa, gente. A internet piscou aqui e eu caí rapidamente. Mas consegui voltar. Então, eu estava falando que isso começa lá com o Manauê. Primeiro da gente reconhecer quem está ali à nossa frente, por que está ali à nossa frente. E aí depois ele vem vindo toda essa trama, né? Que ela vai falando que é, na verdade, o passo a passo do que acontece no conto. Primeiro a gente vai, bom, pesquei esse peixão aqui. Que peixão é esse? O que é isso? E aí eu me assustei com aquele peixão. E aí, mas eu já estou enredada nele. E aí o que eu vou fazer? Eu vou começar a desenrolar esse esqueleto. Eu vou começar a desenrolar esse esqueleto dessa trama que está me prendendo a ele. E essa trama ela pode ter a ver também com as minhas expectativas com relação a ele. Ele pode ter a ver também com aquilo que eu estou esperando que ele tire das minhas carências, né? Com tudo isso. Então, assim, vou soltar esse esqueleto para ver de fato como ele é e o que está aqui, né? Vamos desemaranhar as coisas, vamos tirar um pouquinho a confusão, tirar um pouquinho do que está embaçando o caminho, do que está embaçando a nossa frente, para a gente entender a situação que está aqui na nossa frente. Vamos desembaralhar as coisas, né? Eu vou ter esse como um dos meus primeiros passos. E aí ela vai falar logo em seguida, né, depois de desembaraçar o esqueleto, só ter certeza que eu não estou pulando nenhuma fase. Ela vai falar sobre o sono de confiança. Ela vai falar sobre o confiar no outro. É verdade. Ele vê ali aquele ser e ele dorme. Tem um monstro, um esqueleto dentro da casa dele e ele dorme, né? É a confiança. É a confiança. É a confiança. Acima de tudo, isso também tá vinculado diretamente com o que é o amor. Mas é você poder confiar naquela pessoa e abrir espaço para isso. Isso é importante. Agora, um ponto assim bem de percepção é que essa confiança ela não vem às cegas, ela não vem de uma forma que o amor e esse momento ele não pode ser alguma coisa que demande demais da minha ação. Essa confiança ela não pode vir atribulada a um super desgaste de um dos lados para fazer com que o outro tenha qualquer coisa. Ninguém é capaz de construir ninguém, ninguém é capaz de curar ninguém. As pessoas se curam, né? Até eu, dentro do meu trabalho de psicoterapeuta, eu costumo falar que, olha, se a sua expectativa é que eu vá te curar, eu não tenho como te ajudar. Porque ninguém tem esse poder. A gente faz as coisas por nós mesmos. O que a gente pode encontrar no outro é inspiração, é orientação, são trocas construtivas. Mas se eu dou ao outro o poder de querer me reconstruir, de querer me formar, já não sou mais eu que vou estar ali. O que vai estar ali é uma vontade e um desejo do outro. Eu não estou mais conectada com o meu desejo, eu não estou mais conectada com quem eu sou.
com quem eu sou de verdade. Opa, tá aí, Carol? Voltou Travou? só. Ah, tá. Eu tô mais conectada com quem eu sou de verdade. E, e é preciso, para que o outro se reconstrua, para que o outro. É preciso a gente dar esse voto de confiança, de sossego. E deixar que isso aconteça de uma forma segura e natural com relação ao outro. É muito denso esse conto, Carol, assim, é muito denso. Ele tem muitas nuances e tem em cada pedacinho assim ele traz muitas possibilidades de abertura e de mergulho e de percepção. E sabe que esse talvez foi o conto que mais me pegou, assim, né? Os outros eu li sem me identifiquei, claro, né? Não tem como você não se identificar. Mas esse, eu acho que é meio que aquele caminho. Os primeiros contos falavam muito do autoconhecimento. E eu acho que pelo menos, né? Eu coloquei lá no grupo, né? Pra, compartilhando, assim. É um caminho talvez mais confortável para mim, ok. Eu entendo mais, eu trabalho mais quem eu sou. Mas quando parte para as relações, boom. Você fala, ok, eu pego todo esse autoconhecimento e faço o que com ele agora? A gente trabalha tanto, né? La Loba trabalha tanto pra gente se reconstruir, se conhecer de novo, porque ó, quando você sabe quem você é, boom, você se transforma numa coisa nova. Aí você tem que voltar a entender quem você é de novo. E vai, vai, vai. Aí vem as relações. Aí o que a gente faz? Com tudo isso que a gente sabe sobre a gente, que a gente tem que começar né, a entender o outro, a lidar com o outro, e o outro não sabe quem é a gente trabalhou tanto para entender quem a gente é ou tá nesse processo, né? A gente também não quer abrir mão disso tão fácil. Aí você começa a falar, mas se eu não ceder, a relação não acontece. Então, eu acho que o livro, ele vem, né, empoderando o nosso autoconhecimento, trabalhando o nosso autoconhecimento, para falar assim, ok, agora você vai usar tudo isso nas suas relações. E é aí que o grande desafio acontece. Nós somos seres relacionais. O grande desafio acontece e o livro não acaba aí. Ele não chegou nem na É o metade. quinto capítulo só. Oh, meu Deus, eu tô no quinto. Esse é só o começo. Agora que começou, né? Agora que tá começando a ficar bom. A gente tem bastante coisa aí, que bom, né? Que a gente tem bastante coisa para aprender durante a vida, que a gente tem bastante desafios aí pela frente. Eu vou. Hoje a gente não vai ter como mergulhar dentro de todas as fases desse processo muito profundamente. A gente vai fazer isso na próxima live, bem profundamente. E aí a próxima live eu acho que vai ser muito especial, que a gente vai falar sobre o passo a passo desse caminho do amor. Muito bom. Mais profundamente em cada um desses passos. Mas é importante a gente destacar e deixar destacado aqui algumas coisas que práticas, né? Como você está trazendo agora, de como às vezes como não abrir mão dessa minha individualidade, como não abrir mão do que eu sou. Bom, como a gente estava falando agora há pouco, a gente se constrói a partir dos nossos encontros, né? A gente se fortalece através dos nossos encontros, né? Nós somos uma compilação. Às vezes a gente pensa assim, e acha que, nossa, eu estou tendo uma ideia aqui que sensacional, completamente diferente, que inovadora. Olha que ideia brilhante que eu tive. Aí você vai pesquisar, você sabe. A ideia já foi feita milhões de vezes. Olha, existe até um nome para isso, um método. Ou então, às vezes, você não leva essa ideia para frente, que também pode acontecer, e aí outra pessoa descobre a mesma ideia e leva para frente. Porque a gente está tendo contato com materiais mais ou menos parecidos, similares, e a gente vai absorvendo aquilo que a gente vai encontrando dentro do mundo. Então, parte disso está em você conseguir manter o seu eixo dentro de uma dança, por exemplo, dentro de uma troca, por exemplo. Eu tô aqui dentro da troca, eu sei que eu vou precisar ceder para essa dança. Eu gosto de fazer uma analogia muito boa. Eu sou psicoterapeuta corporal, né? Eu trabalho bastante com o corpo e eu acho que a dança ela é um excelente instrumento para muitos aprendizados, muitos entendimentos. Quando você está dançando sozinho, você faz teu ritmo. Quando você está dançando sozinho, você faz teus passos. Quando você está dançando sozinho,
Você faz o que você quer. Como não perder a qualidade da sua dança sozinho, dançando em conjunto com o outro? Você precisa dialogar a condução. Porque se você for só conduzido, você vai dançar a dança do outro. Uhum. Se você só conduzir, o outro vai dançar a sua dança. Então, existe aqui, nesse encontro de pele, algo que precisa de um equilíbrio, de um diálogo. Enquanto esse aqui está empurrando para cá, o outro vai ceder para ir para lá. Mas vai ter um momento em que isso vai acontecer ao contrário, para que os dois juntos possam dançar. E da mesma forma, isso acontece dentro do relacionamento. A gente está dentro de um relacionamento, a gente precisa ceder? Precisa ceder. A gente precisa dialogar? A gente precisa dialogar. A gente precisa também se permitir se revisitar e crescer como pessoa. E não congelar. Não é porque eu comecei um relacionamento sendo a pessoa que sempre faz tudo, que sempre realiza tudo, que isso precisa ser assim até o final da relação. Não, muito pelo contrário, senão isso fica cansativo e peneiro. Eu preciso ter um espaço dentro dessa relação para que eu possa viver também as minhas fragilidades, para que eu possa viver também o meu lado que demanda cuidado e carinho. Eu preciso ceder a essa dança, eu preciso abrir para um diálogo. E aí que começam os desafios. E aí começam os desafios. E aí a gente descobre que tudo aquilo que a gente estava fazendo antes, a gente estava fazendo só uma preparação, um treino para começar a jogar. E assim, é uma história que fala sobre relações, que fala sobre o amor romântico, mas que ela pode ter uma interpretação também sobre todas as dimensões de relacionamentos amorosos que a gente tem. Interpretar ele sobre todos os relacionamentos amorosos. Não tem como você... Eu costumo falar que na vida as relações românticas, elas às vezes são universidades, são verdadeiras universidades. Porque você entra dentro da vida do outro, você entra dentro de um outro universo a partir daquela relação. E como é que você não vai se constituir diferente? Como é que você não vai se abrir para a mudança dentro desse universo? O que é preciso você ter é a clareza do que é seu e do que é do outro. O que é preciso você ter é a clareza do que aquilo está constituindo em você. E não de que você dependa do outro para ter acesso a isso. Isso é um pouquinho diferente, é uma coisa muito sutil, e eu não sei se está tão claro dentro da minha fala, mas é um ponto de vista muito importante para que eu consiga preservar a minha individualidade dentro de uma relação. E ainda mais para nós mulheres, né, que fomos ensinadas a ser conduzidas, a se adaptar, a se adequar, né? Encontrar individualidade já é um trabalho tão árduo, né? Já é um trabalho de vida e morte tão árduo. Mantê-la é um outro trabalho que a gente tem que voltar a ser ensinada mesmo, né? Porque não vem assim, né? Nada vai estar a favor. E para a gente manter a nossa individualidade, a gente tem que aprender a enxergar a individualidade do outro também. E isso faz parte desse exercício de desfazer essa teia, desfazer esse embaraço, esse nó, né? Porque você juntou, às vezes você tá na paixão, você tá empolgado com aquele primeiro encontro, com aquele primeiro, nossa, que peixão, que coisa maravilhosa, aí você quer se fundir a esse peixão. E aí você já não sabe mais aonde começa o rabo da baleia, onde começa o corpo da sereia. Você não sabe mais onde começa você, onde termina o outro. Uhum. Você acaba mesclando tudo. E desembaraçar esse nó, ele passa um pouquinho também por isso. Eu tô aqui e eu tô vivenciando coisas que vão estar construindo a minha identidade também. Mas que não necessariamente eu vou estar dependendo dessa relação para ter acesso, para voltar a conectar. É eu manter uma certa
verticalidade, manter a minha individualidade dentro da minha dança. Uhum. Bem, então nós vamos seguir na próxima live. A gente já vai marcar aqui, avisar vocês lá no nosso grupo. Depois eu marco aqui também, né, para quem está acompanhando. Vou deixar agora nos stories o link tanto do audiobook, da playlist, com os capítulos em audiobook, tanto do grupo do WhatsApp. Para quem está vindo aqui pelo Instagram da Flávia, pelo meu, dentro da live pela primeira vez, poder talvez se juntar, participar. Se você quer começar a escutar o livro agora, pode começar desde o capítulo 1, assistir as lives que estão salvas, né? E no seu tempo. E talvez chegar e acompanhar a gente aí na leitura do capítulo 6 no próximo ano. Isso aí. Estão todos muito bem-vindos. E se alguma parte desse conteúdo gerou alguma dúvida, se você queira explorar melhor, está aberto lá o contato dentro do nosso grupo para fazer perguntas, para fazer comentários, para que a gente possa mergulhar em qualquer um desses temas e em qualquer uma dessas percepções, que às vezes aqui na fala as coisas ficam bem rapidinhas e não dá para a gente entender todas as nuances. São todos muito bem-vindos. São perguntas que a gente gosta de responder, né? Bastante, é. Nem sempre dá para responder na hora, mas prometo responder assim possível. Mas cada vez mais o grupo tá sendo muito colaborativo, tá sendo lindo lá, vendo, né? Todo mundo trocando, então vamos lá, né? A gente sempre se identifica com a experiência do outro. Tudo bem. Flávia, obrigada mais uma vez. Obrigada a você. Vai marcar a próxima live, a gente se vê em breve. Até. Um beijo a todos. Tchau, tchau.